Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme o horário em que essas imagens estão chegando aí na tua terra. O Conhecendo o Conhecimento está no ar mais uma vez. Comigo hoje eu tenho o Dr. Professor Ivaldo, que estuda também, e o professor Felipe. Ambos estudam a África. O tema de hoje temos o conceito de negro no Brasil e na África, entendeu? E os diferentes tipos de identidades existentes no continente africano, nesse caso. Então hoje vou estar aqui para aprender com eles e vocês também. Para tu que está me assistindo pela primeira vez, você é bem-vindo ao canal Construindo o Conhecimento. Se inscreva aí embaixo, né? Aperte o sininho da notificação, é muito importante. Então, aqui a gente fala sobre diferentes tipos, diferentes temáticas, né, relacionadas ao continente africano. Será sempre muito bom ter alguém conosco aqui. Então, vou começar com o professor Ivaldo. Então, o professor, como surgiu essa ideia esse interesse de estudar o continente africano, de estudar a história da África? Gosto muito desse bordão que você criou, né? Assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não vou negar que quando eu comecei a participar de palestras remotas como esta, análogas a esta, né? Eu, de certa maneira, quando vi pela primeira vez o seu vídeo, você dizendo isso, eu disse, cara, tem sentido. Porque um conteúdo que está nesse mecanismo, nesse procedimento, não tem tempo. Quer dizer, o tempo não é o tempo nosso, é o tempo de quem nos vê. Então você tem uma inversão, né? Então é fantástico quando o Juvenal, que é alguém genial, né? O Juvenal é daqueles que acha que nasce um a cada 1 milhão de anos. Mas quando o Juvenal diz bom dia, boa tarde, boa noite, ele já está se preparando para o tempo do espectador. Bom, esse meu interesse em entender o continente africano, ele tem um caminho muito próximo a de outros brasileiros e de outras brasileiras que não começam a estudar a África propriamente dita, mas vão estudar a África a partir do Brasil, né? Eu começo meus estudos como graduando ainda, nos anos 90, né? Como alguém que estava interessado em entender o Maracatu Nação, que é uma manifestação cultural existente em Recife, né? Então, como eu era maracatuzeiro e eu tinha nascido, eu nasci na parte mais rica culturalmente na cidade do Recife, que é a Zona Norte, né? Eu nasci em Casa Amarela, mas vivi a maior parte da minha vida em Água Fria, Linha do Tiro, Bibiribe. Então, eu sempre morei no Recife, na Zona Norte. Nunca morei fora da Zona Norte do Recife. Então, eu estava acostumado com as manifestações culturais do Carnaval. E estava acostumado também com os terreiros, né? Terreiros de Catimbó, de Jurema, de Xangô, que ao longo dos anos 80, 90, vai deixar de ser nomeado por Xangô e vai passar a ser Candomblé, o que já reflete, nesse contexto, os diálogos dos movimentos sociais negros com aqueles e aquelas que operam no âmbito das religiões, né? Então, todo esse caldeirão, todo esse processo fervilhando, e eu no meio dele, porque eu era apenas um jovem que batia bombo, que era fazedor de maracatu. Então, nesse contexto, para eu me entender quem eu era e entender a minha prática nesse contexto, fui então estudar maracatus. Primeira dificuldade é que na universidade, no curso de História, nos anos 90, esse não era um tema muito bem visto. Esse era um tema que, de certa maneira, os historiadores, né, e as historiadoras, evidentemente, olhavam um pouco de lado, pelo menos na Universidade Federal de Pernambuco. Então, não tive muito êxito, no primeiro momento, de seguir com esse estudo, me aprofundando. O que me diziam sempre era, não, vá para a antropologia, esse é um tema do folclore, esse é um tema da antropologia. Mas, gradativamente, à medida que fui estudando essa temática, fui percebendo os discursos de uma África para esta prática. Então, a todo tempo, não, o maracatu veio de África. E aí as manifestações correlatas, associadas, né? Capoeira veio de África, afoxé
veio de África, né? Os terreiros vieram de África. Então, começo a entender que há uma África que é reivindicada nesses discursos, mas que não é necessariamente aquela com a qual os ditos africanos se reconheciam. Então, à medida, aí concluo a graduação e já concluo questionando essa relação do maracatu com a África. Esse questionamento passava pelo entendimento do instrumento, né, do bombo, que alguns maracatuzeiros nomeiam por afaia, outros nomeiam por alfaia, né, ou zabumba, ou bombo, ou tambor, né? Então, eu acessando a documentação e antigas pinturas, né, antigas imagens que mostravam militares dos exércitos do que hoje é a Europa, da Prússia, da França, de Portugal, né? Eu percebo que esse tamborzinho, que é uma caixa de madeira com amarração de corda, ele não é algo que eu possa dizer exclusivo do que hoje nomeamos por África. Ele existia também no que hoje nomeamos por Europa. Daí a minha primeira conclusão na minha monografia de bacharelado era de que nós não podíamos remeter esse tambor a algo vindo do continente africano como algo trazido de lá para cá, como pensava a antropologia evolucionista, né? Os antropólogos evolucionistas afirmavam da possibilidade da prática ser transferida de um local a outro, numa perspectiva incólume, né? Isso, de certa maneira, vai ser mantido, em alguma medida, pelos culturalistas, né? Melville Herskovits assim pensava dessa forma. Isso aqui no Brasil vai se traduzir em Arthur Ramos, né? Vai se traduzir em vários memorialistas e folcloristas do final do 19 e início do 20. Mas, enfim, na minha monografia de bacharelado, uma das conclusões que eu tenho é de que o maracatu é uma construção operada num espaço que não é o de África, né? E que suas constituições, suas mais diferentes práticas, não são trazidas de África para o Brasil. Então, ali eu vou desconstruir a ideia de origem, vou me apoiar em Foucault para isso, né? E vou dizer que não há como entender a história como uma perspectiva reta, né? A história não é uma linha reta, com sentido ao fim, como pensavam os historicistas, né? O historicismo é que dá essa ideia de sentido à história, fazendo-a, inclusive, algo teleológica, né? Nem a história tem sentido, nem a ideia de origem pode ser aplicada às práticas que são tecidas, construídas em dinâmicas, em lógicas próprias no nosso cotidiano. Assim sendo, eu vou para o mestrado e vou querendo entender como era essa relação do maracatu com as religiões de terreiro. Porque os discursos que tinham ao meu redor maracatu nasceu dentro do terreiro, maracatu é coisa de orixá, e o orixá é africano. Porque a África, o candomblé veio da África, porque o orixá é africano, porque o maracatu é de África, e aí vou estudar o contexto, as redes de sociabilidade construídas pelos maracatuzeiros e maracatuzeiras de 30 a 45, na minha dissertação de mestrado. E aí, compulsando documentação, eu vou, por exemplo, encontrar mães de santo famosas, que à época eram só conhecidas como sendo rainhas de maracatu, né, que foram presas porque trabalhavam com o que em Recife se nomeia catimbó à época, né, a religião do cachimbo, né, da fumaça. Vou começando a perceber que essas pessoas possuíam redes complexas e que essa relação de África com a religião ela não era algo dado. Ou seja, não dava para a gente dizer que o maracatu era atado aos terreiros. Muito pelo contrário. Essa é uma relação que se constrói. Aí lá vai eu, na minha dissertação de mestrado, dizer, não dá para você dizer que existe filiação exclusiva do maracatu com a religião dos orixás, porque há, sim, relação do maracatu com a Umbanda, com a Jurema, com outras formas de religião. E o que é mais interessante, há também os maracatus que não tinham relação nenhuma com isso. E aí lá vai eu começar a construir a questão desses terreiros, de como eles são construídos em Recife e das suas vinculações com a África, né? Com essa África mítica, imaginária, discursiva. Então, algo que eu constato, no cotidiano, no dia a dia, a maior parte dessas pessoas que fazem essas religiões não estão preocupadas com a África no seu dia a dia. Elas usam esses discursos quando do contato com pessoas de fora. É como se a África legitimasse esses terreiros. Então,
Alguns vão agenciar esse discurso e vão dizer, ó, o meu terreiro fala a língua africana, o meu terreiro, ele é africano. Mas não são todos. E aí eu começo a perceber uma dinâmica de que esses terreiros eles são construídos por seres humanos, e seres humanos fantásticos, né? Então eu conheci um bandista que pegava pedra semipreciosa e incorporava ao panteão da Umbanda, né? Eu via um bandista que pegava runa, tarô e incorporava, compondo aquilo que alguns nomeiam por sincretismo. Eu não gosto de utilizar o conceito de sincretismo. Eu utilizo o conceito de composição, porque eles de fato compõem, né? E usam esses aspectos ao seu favor no sentido de interferir no mercado das almas. Mercado das almas era um conceito que eu utilizava à época para entender o modo como essas pessoas faziam para atrair fiéis aos seus terreiros e tal. Porque, na verdade, é uma disputa, né? Você tem um mercado em que há igrejas cristãs, católicas, reformadas, pentecostais, neopentecostais, disputando o espaço com centros espíritas, com terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé, terreiro de Jurema, tudo ali disputando, né? E aí os umbandistas utilizavam esse fazer e refazer dessas práticas a seu serviço ao seu favor. E nesse contexto, a África é um recurso, é uma agência, mas ela não é única. Então, ao ter percebido isso, eu comecei então a entender que há uma África no âmbito do discurso. Mas me faltava aquela outra. Que a África é essa que está do outro lado do Atlântico e que essas pessoas aqui utilizam e se referem de uma forma homogênea? Então lá vai eu começar a compulsar a história da África, né? Um dos primeiros que eu vou utilizar, que eu vou ler, eu caí nas mãos de quem? De Joseph Kizerbo, né? E com Joseph Kizerbo eu começo a perceber a grande quantidade de nomes de povos. Mas é assim, eu li o Joseph Kizerbo com um caderninho. Eu tinha que ter um caderninho do lado para ir anotando os povos, né, as filiações desses povos. Aí na minha cabeça já tinha algo evidente. Aquilo do Hegel, né, de que na África não tem movimento, de que a África não tem... de que não há movimento, né? Eu disse, cara, não dá para você aceitar que no continente africano não tem movimento e você se deparar com os fulas, por exemplo, né? Os fulas que estão em diversos países, ali na parte ocidental, no noroeste, né? Você vai ter fula ali na Guiné-Bissau, no Senegal, em vários países ali daquela região. E aí começo a entender que o discurso muito usado por colegas de movimento social negro em Recife, e aqui na Bahia também, o orixá é africano, porque o candomblé é africano. Bom, vamos lá. Quando você diz que o orixá é africano, você dá ao orixá, que é parte do panteão mitológico de um povo, né, os iorubanos, você dá ao orixá uma condição universal no continente africano que ele não tem. Se você vai à Etiópia, se você vai conversar com os galas, com os amáricos, com os tigrinos, né? E você diz, e aí, qual é teu orixá? Eles não vão lhe responder, porque o orixá não é algo que você possa encontrar em espaços como Etiópia, como Angola, como Moçambique, Senegal, né? Ou seja, foi aí que eu comecei a me tocar, que os iorubanos é um dos mais de 400 povos que está lá na Nigéria, que é um dos 54 países do continente africano. Isso me permitiu entender e compreender que há uma África recorrente e utilizada nos movimentos sociais aqui no Brasil, né? Uma outra utilizada por maracatuzeiros, afoxezeiros, sambistas, capoeiristas, integrantes de terreiros, mas uma outra que existe do outro lado do Atlântico. E essa é que me interessa. Porque aqui eu quero estabelecer uma questão que é muito importante, né? Que é o que guia a minha leitura, minha performance enquanto pesquisador, enquanto professor, enfim, né? Uma coisa é essa lógica do entendimento do evento. Ou seja, eu na condição de pesquisador, eu parto da dúvida. Eu preciso duvidar, eu preciso dizer, cara, o que é isso? O que é a Guiné-Bissau? A Guiné-Bissau é um país pequeno, com vários povos, com várias identidades em disputa, com vários discursos em questão, né?
Então, o que é a Guiné-Bissau? Se eu parto da certeza e digo assim, na Guiné-Bissau tem negros, na Guiné-Bissau tem africanos, eu não vou conseguir entender nada. Então, o meu local é o da dúvida, eu parto da dúvida, eu parto da questão, né? Ao passo que os colegas que estão em movimentos sociais, que estão em terreiros, que estão em maracatus, que estão em afoxés, eles partem de outros locais, eles partem da certeza. Para eles, a certeza é fundamental. Imaginemos aqui uma passeata de pessoas exigindo cotas, né? Queremos cotas na universidade. Eles não vão fazer isso se perguntando, será que a cota vai ser legal para a gente? Ou seja, o locus de produção é diferente. Então, no movimento social, você parte das certezas, você parte das convicções, né? Mas na academia, nós partimos da dúvida. Então, são locais de produção de conhecimento diferentes. Em algum momento a gente se encontra? Sim. E eu costumo dizer isso. Eu costumo dizer, olha, os resultados das nossas pesquisas podem ser utilizados pelos militantes de movimento social, militantes de movimentos negros, militantes de movimentos feministas, militantes de movimentos LGBT. Em algum momento eles podem utilizar. Quer ver algo que o pessoal do movimento LGBT pode utilizar da gente? Né? Quando se diz assim, na África não existe gay, na África não existe lésbica, de imediato, qualquer pesquisa operada no campo das ciências sociais vai encontrar vários homens e mulheres que são, sim, né, possuem essa orientação. Né? Você vai encontrar várias mulheres que são lésbicas, vários homens que são gays, ou que são bissexuais, ou que são transgêneros. Né? Você vai encontrar várias pessoas. Então, o resultado das nossas pesquisas podem, sim, ser utilizado por quem está nos movimentos sociais. Mas não dá para você operar na academia como se você fosse um militante. Não dá para você estar no âmbito da pesquisa como se você fosse um militante. Se você faz isto, você não consegue encontrar respostas, né? Mas de certa maneira, foi isso, Juvenal e Felipe. O meu encontro com o continente africano, ele parte, num primeiro momento, do entendimento de quem eu era, do que eu estava fazendo no âmbito do maracatu, para querer situar o maracatu, depois para situar as práticas culturais em Recife, depois para entender esses discursos, e aí, quando vou começar a ler sobre o continente africano, percebo que ele é muito diferente, muito plural e diverso em relação aos discursos que eu ouvia. Muito obrigado, professor Ivaldo. Estou aprendendo aqui muitas coisas. Estou aprendendo muito. Muito obrigado, professor. Bom, levando em conta o que o professor Ivaldo falou, então quero entender, junto com o professor Felipe, o que é ser negro aqui no Brasil. Por exemplo, essa categoria, né? O que é ser negro aqui no Brasil? Entendeu? Eu não sou afro-brasileiro, mas eu queria, e você é afro-brasileiro, eu queria entender esse conceito aí, como essa identidade é formada, o que é ser negro aqui no Brasil? Bom, a gente falando em tráfico de escravizados, enfim, houve um processo que ele não foi completamente exitoso, ora por necessidade e ora porque as coisas não acontecem como se planeja, né? Que foi assim. Houve uma tentativa de se quebrar as identidades anteriores dos escravizados que foram trazidos para o Brasil. Tem muitas práticas que são faladas, separavam famílias, gente de etnias diferentes, colocavam gente de etnias diferentes juntos para eles não compartilharem a língua, a cultura e etc. Tá? Só que, obviamente, isso não saiu como planejado, como o europeu planejava, porque a gente vê que muitos africanos trouxeram seus traços culturais para o Brasil e esses traços são presentes até hoje, fazem parte do amálgama que a gente chama de cultura brasileira. E houve também, por necessidade, casos em que essa quebra de identidade anterior ao processo de escravização, ele não foi propositalmente não foi respeitado. A gente tem, por exemplo, o caso dos Mina, né,
que eles trouxeram a tecnologia consigo da exploração e manuseio do ouro, e eles foram responsáveis pela continuidade, né, pela manutenção da exploração do ouro nas Minas Gerais. Então tem esses dois aspectos. E aí quando há essa união, né, essa homogeneização do negro por resquícios do processo de escravidão, a gente tem aqui a criação, né, de uma categoria que é negros. Todos aqueles escravizados de diferentes origens étnicas que são trazidos de África, eles foram colocados numa categoria só de pessoas negras. Pessoas que têm a pele escura, pessoas que vieram de África escravizadas. E também não seria errado eu falar África, né? Porque a gente faz parte da nossa discussão aqui que a África não é um continente homogêneo. Tá? Eu acho que isso é uma das coisas que fundam o negro no Brasil. Aí, obviamente que, como eu já falei anteriormente, isso que foi planejado de apagar a identidade anterior ao processo de escravização desses negros que são trazidos escravizados para o Brasil, não dá certo, porque esses negros, esses africanos, em muitas ocasiões, trouxeram consigo e reproduziram aqui no Brasil seus traços identitários, seus traços étnicos, culturais. Tá? E isso se fundiu num processo que, ao contrário do que o Gilberto Freire defendia, não foi nada amistoso, não foi nada bonito, se fundiu com outras matrizes culturais que você tinha aqui, que você teve aqui no processo de formação do Brasil. O europeu português, as várias etnias indígenas, povos originários que a gente tem aqui, e as diferentes origens étnicas, né, dos escravizados que se tinha. E aí a gente aí nasce o que dessa mistura toda que nos processos, nos estudos migratórios a gente chama aí de melting pot, né? Nasce essa questão do afro-brasileiro, né? Que a gente olha como uma categoria só afro-brasileiros, mas a gente tem uma diversidade de afro-brasileiros dentro do Brasil. Eu sou negro, sou paulista, nascido em Campinas, sou universitário, professor, e eu sou muito diferente nos meus traços culturais, nos meus hábitos do negro, de uma pessoa negra que nasce na Bahia, e por sua vez é muito diferente de um afro-brasileiro que nasce na região amazônica e etc. Tá? Então eu acho que, assim como o conceito de africano é uma construção, eu também vejo o conceito de negro no Brasil como uma construção. Uma construção homogeneizante. Agora bateu a dúvida se Felipe é Guarani ou é Ponte Preta. O povo quer saber. Na verdade, eu sou Corinthians, né? Ah, tinha que ser. Mas no local, em Campinas, quando joga Guarani e Ponte Preta, o coração bate mais por quem? A minha família é toda ponte pretana, né? Não tem jeito. Tá certo. Então, a pergunta que eu vou fazer agora para todos vocês, né, por conta do nosso tempo também, cada um pode responder. Então, como estudiosos, né, da África, o professor Felipe também estuda a África, assim como o professor Rivaldo. Então, eu queria entender assim, bom, de acordo também com o que a gente já discutiu aqui desde os primeiros minutos, né, do nosso encontro, eu queria entender como é que vocês perceberam a manifestação dessas identidades no continente africano? Como é que os africanos reagem diante dessas identidades que vêm mais
na maioria das vezes, da diáspora, entendeu? Ser africano, ser negro no Brasil, mas será que é a mesma coisa na África? Assim por vai. Então eu queria saber de vocês, né? Como pessoas que há muito tempo estão estudando o continente africano, então eu queria entender vocês sobre isso. Mas essa questão, Juvinal, que você lança para o Felipe, ela é fantástica, porque ela permite que você possa navegar no âmbito das ciências sociais e humanas de uma forma magistral, porque o fenômeno posto, o que é o negro, né? E o que é ser negro nos Estados Unidos e no Brasil. Bom, a partir daí você tem um variado complexo de respostas possíveis a dar. Sendo eu militante de movimento social, vamos supor, né? Se eu fosse militante de movimento social, eu diria, você, Ivaldo, não pode falar desta questão porque você não é negro. É uma moda, é uma questão que vem hoje dentro da academia, que eu vejo com muita preocupação, porque é um discurso impeditivo ao debate, né? Retira do ser humano sua condição universal de poder refletir e pensar sobre todas as coisas, né? Mas essa seria a primeira resposta, né? Você, Ivaldo, por não ser negro, não pode refletir sobre essa questão. Sendo eu alguém nascido nos Estados Unidos, provavelmente eu iria agenciar questões do âmbito das ciências sociais norte-americanas que me dariam respostas diferentes daquela do que se opera no Brasil. Vamos pensar aqui em algumas questões. Antes de mais nada, numa perspectiva filosófica, negro é um conceito. É um conceito e é um conceito que lhe define a priori da sua existência. Eu não quero saber quem é Felipe. Eu não quero saber que língua Felipe fala, que comida Felipe come, que tipo de bebida ele bebe, qual time de futebol dele. Eu não quero saber. Quando eu digo Felipe é negro, eu atribuo a Felipe várias características que são a priori, independentes da sua vontade, né? Então, conceitos como negro, branco, índio, são categorias que, no âmbito da ciência, a gente toma como categorias a priori, né? No âmbito dos movimentos sociais, você tem uma outra compreensão. Quando eu digo sou negro, aí eu tomo uma perspectiva de uma identidade política, né? Ou de uma dada identidade racial, ou de uma dada identidade cultural, né? E aí tem razão, Felipe. Ser negro na Bahia provavelmente será diferente daquilo que se nomeia por ser negro em Pernambuco, em São Paulo. Você terá várias características no âmbito da cultura, no âmbito de uma relação. Por exemplo, eu vejo aqui em Salvador, né, onde eu estou, eu vejo que quando alguém se diz negro e é jovem, ele se sente um pouco, e ele é de classe média, e ele circula nos espaços dos movimentos sociais, ele fica um pouco receoso de se assumir cristão reformado, né? Ele não poderia se colocar como cristão reformado. Inevitavelmente, ele seria levado a uma dada relação com a religião dos orixás, com o que aqui em Salvador se nomeia candomblé. Isso não é uma regra quando eu vou para São Paulo e vejo muitos jovens que se colocam como militantes negros e são católicos, militantes negros e são cristãos reformados, né? Eu não vejo isso aqui em Salvador. Mas como eu não faço campo nessa área, posso estar aqui fazendo alguma afirmação que não bata muito com o que efetivamente ocorre, né? Para se fazer uma afirmação categórica como essa, se fazia necessário uma pesquisa de campo, ouvir as pessoas, né? Mas aparentemente aquilo que eu percebo é que você tem diferentes formas de se relacionar com essa identidade no âmbito da Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio, onde quer que seja. Mas, em vias gerais, eu posso dizer que para o Brasil, a condição de ser negro, ela é muito diferente daquela dada nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, a ideia do ser negro, ela é dada pelo nascimento, ela é dada pela origem. Então, basta uma gota de sangue, nas suas gerações anteriores, né? Se há 5 gerações anteriores você tem um antepassado que tenha sido aquilo que nós nomeamos por índios, né? Ou negro, né? Você perde a sua condição de branco.
por isso que ainda hoje se observa nos Estados Unidos uma grande quantidade de casais que não casam entre si, né? A gente costuma ver o homem de pele branca casado com mulher de pele branca, o homem de pele negra casado com mulher de pele negra. Isso é muito comum nos Estados Unidos, ainda mais os famosos, né? Essa é uma impressão que eu tenho, mas também não fiz uma pesquisa de campo para apurar isso a fundo. Mas eu me apoio nos resultados das pesquisas operadas por Horaci Nogueira, que tem um livro belíssimo, né, intitulado Preconceito de Cor e Preconceito de Origem, que ele mostra e ele vaticina essa conclusão que eu estou aqui entabulando com vossas senhorias, né? Ele vai dizer o seguinte, que para os Estados Unidos o que vale é a origem, não é a sua marca. Então eu aqui sendo branco, pele branca, nariz afilado, se eu vou aos Estados Unidos eu serei visto com desconfiança, porque eu não tenho genealogia, porque eu não sei quem são meus tataravós, trisavós, tataravós, então eu serei visto com desconfiança. Eu não terei a minha condição de branco nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil as coisas não funcionam pela origem, as coisas funcionam pela marca. Por isso que no século XIX, ainda no âmbito do Império, houve a política do branqueamento. O que é branqueamento para os Estados Unidos? É um absurdo. Você não pode fazer com que pessoas que não são brancas se tornem brancas. Para os Estados Unidos isso é impensável, né? Mas aqui para o Brasil, a política do branqueamento era algo exequível. E esse era o debate que você tinha nos diferentes intelectuais no final do XIX, né? Final do XIX e ao longo dos 20 primeiros anos, até os anos 30 do século XX, era a ideia de branquear a nação. Como é possível branquear a nação? Porque aqui no Brasil, a forma como nós operamos com essas categorias, vamos falar assim, raciais, é pela perspectiva da marca e não da origem, né? Assim sendo, para o Brasil, eu considero extremamente complexo você reduzir essas identidades a apenas duas, fundando numa perspectiva binária, brancos e negros, né? Certamente, quando eu pego Felipe, que tem um teor de melanina forte, e boto ao lado de alguém que não tem a cor branca como a minha, mas também não é tão negro quanto Felipe, provavelmente as pessoas do senso comum vão olhar para aquela pessoa e vão olhar para Felipe e vão dizer, ó, aquele ali é um moreno claro, né? Porque eu acho muito legal quando eu pego aquele trabalho do Kabengele Munanga, rediscutindo a mestiçagem. Um dos resultados que ele diz é a grande quantidade de categorias identitárias, e ele toma essas categorias a partir do trabalho que ele faz com os censos, né? E ele diz assim, olha, no Brasil as pessoas se nomeiam por mais de 100 formas diferentes, porque a gente aqui não trabalha com a perspectiva da origem, a gente trabalha com a marca, né? Com a marca. Então, o que é a marca? É o grau da cor da pele da pessoa. É por isso que o Rasenbalg, para entender o Brasil, ele define o Brasil na perspectiva do gradiente. Você tem um polo negro, um polo branco e um monte de pessoas no meio do caminho. E essa é uma questão, inclusive, espinhosa para mim, porque quando eu vou conversar com alguns colegas de movimento social negro, que eles vêm com essa proposição, que eu respeito muito, né, do discurso binário, negros e brancos, eu digo para eles, olha, desculpa, mas essa sua forma de entender o fenômeno pode encobrir prováveis preconceitos, divergências entre os não brancos. Porque alguém que tem a cor da pele mais clara, não é branco, mas tem a cor da pele mais clara, poderá desferir, poderá fazer uso de preconceitos com os que têm cor mais escura. Então é preciso rever Brasil, é preciso entender Brasil sob outras bases, sob outras perspectivas. E isso é algo realmente muito complexo, muito espinhoso, né? Que bate no sentimento de muita gente. Mas me parece que o Brasil não opera, me parece não, eu tenho certeza, e isso eu também vejo na bibliografia, né? Você tem categorias das ciências sociais norte-americanas que não servem para entender os fenômenos aqui no Brasil, né? No Brasil você tem outra tessitura. E isso se torna mais complexo ainda quando você vai para o continente africano, mas aí é outra questão que a gente vai entrar daqui a pouco. Juvenal, só para completar, para
embolar ainda mais esse contexto social, contexto de identidade. O próprio Horácio Nogueira, ele fala que condição social também é uma categoria de embranquecimento da pele, né? Ascensão social, diferente dos Estados Unidos. Né? E também é importante essa questão dos diferentes tons, níveis de pele que o Ivaldo disse, porque no início do século passado, a própria mestiçagem era vista como um mal tão grande quanto uma pessoa ter pele escura, ser negra. Então são coisas que vão tornando ainda mais complexa essa discussão sobre a identidade negra no Brasil. Sim, sim. Você tocou numa questão maravilhosa. Eu venho lendo muito recentemente, para ministrar uma disciplina no doutorado, eu fui ler Tubir Barreto, fui ler Silvio Romero, né? Então, o modo como a mestiçagem é interpretada por grande parte desses intelectuais, a partir dos anos 70 do 19 até os anos 20 do século 20, né, ser mestiço era pior do que ser negro. Uhum. Né? Ser mestiço era pior do que ser negro. A ideia da mestiçagem, eu percebo, já faz algum tempo que eu fiz essas leituras, mas eu começo a perceber alguns indícios positivos à mestiçagem já em alguns trabalhos na revista Cosmos, né? Na revista Cosmos, do início do século. Mas também percebo um pouco essa ideia da mistura como algo positivo com aquele pessoal que vai desaguar na Semana de Arte Moderna, né, de 22. Mas a par de cal em relação ao mestiço como algo positivo, como algo legal, de fato, você tem em Casagrande Senzala, que é o coroamento disso, né? Mas eu não tenho leitura suficiente, mas a minha desconfiança é de que esta ideia do mestiço como positivo, ela nasce lá atrás, com aquela ideia de achar que é possível fazer com que alguém se torne branco. Ou seja, com esse entendimento da cor diferente dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, efetivamente, você nasce com a dada identidade, você não a constrói. Né? É uma compreensão da cor e da identidade numa perspectiva naturalizada e imutável. Ao passo que no Brasil, não. Né? Agora, que me bem entendam, que por favor me entendam as pessoas que me ouvem, né? Eu não estou dizendo que no Brasil não tem racismo, não tem preconceito e que aqui é melhor do que os Estados Unidos. Às vezes a gente passa essa impressão, para quem é do senso comum, para quem não está habituado com esses debates, você está dizendo que no Brasil é melhor? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que para um cientista social, para um historiador, o fundamental na análise de um fenômeno é o entendimento da diferença. Se alguém me perguntar, é melhor ser negro no Brasil ou nos Estados Unidos, eu vou dizer, olha, são experiências diferentes. Eu não tenho como dizer se é bom ou ruim, primeiro porque aí, efetivamente, não vou sentir na pele esse aspecto, né? Mas acredito que a ideia do ser bom ou do ser ruim, ela não é algo que alguém possa dizer, porque para um historiador, para um cientista social sério, o juízo de valor não está em questão. Né? Então, a ideia do bom ou do ruim não está em questão. Mas esse debate que a gente está aqui fazendo, está aqui entabulando, ele não vai na perspectiva de negar o Brasil. Sim, no Brasil você tem preconceitos diversos. Se brincar, de maior magnitude, mais complexos do que aqueles existentes nos Estados Unidos. Né? Porque aqui você tem alguém de cor de pele mais clara, não necessariamente branco, mas de cor de pele mais clara, que vai ser hostil a quem tem a cor da pele mais escura. Nos Estados Unidos, por essa ideia da origem, meio que o contexto lhe leva à construção de uma solidariedade dos não brancos. Né? Os não brancos meio que são levados para uma condição de solidariedade entre eles. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, essas diferentes gradações os coloca numa condição de disputa. Né? Então, se alguém me disser assim, Brasil e Estados Unidos, eu vou dizer, são dois fenômenos distintos, devem ser entendidos e analisados por categorias conceituais das ciências sociais marcados pela diferença, porque são pautados por especificidades, né?
são pautados por minudências diversas, especificidades diversas, mas não é possível a gente compreendê-los da mesma forma ou pelo juízo de valor. Acho que, resumindo, é só... O que a gente quis dizer aqui é que o racismo opera de forma diferente no Brasil e nos Estados Unidos. É isso. Então, que não existe racismo. Sim. Vocês podem responder, os dois. Por causa do nosso tempo, infelizmente, temos o tempo aqui limitado, né? Uma hora, né? O nosso tempo, né? Para falarmos. Quer começar, Ivaldo? Olha, eu recentemente produzi eu produzi 2 capítulos de livro que vão estar em 2 coletâneas, ambas organizadas pelo Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento, que é um programa mantido pela Universidade do Estado da Bahia, pela Universidade Federal da Bahia e pelo IFBA, pelo Instituto Federal da Bahia, o antigo, para os mais antigos como eu, a antiga Escola Técnica Federal da Bahia, que depois virou Cefet e tal. Então, essas 3 instituições juntas, elas mantêm o Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento, e no âmbito desse programa, venho, junto com outros colegas, estudando os mecanismos e os engendramentos da cor da pele aqui no Brasil e de como que isso reverbera em discursos que produzem representações de África aqui no Brasil. Então, recentemente, um pouco antes da pandemia, aliás, quando eu digo recentemente, meu conceito de tempo é diferente das minhas filhas, por exemplo, né? Quando eu digo, meu celular é novo, eu comprei em 2014, provavelmente minhas filhas vão dizer que meu celular é do Pleistoceno, né? É do Pleistoceno, é do Cenozoico, porque o conceito de tempo para elas é diferente do meu. Mas essa pesquisa que eu fiz e que em 2018 resultou nesse texto, né? Eu entrevistei 5 jovens. Bom, o conceito de jovem é meu, tá bem? Mas assim, foram 5 rapazes dos 25 aos 40 anos, né? Dos 25 aos 40 anos. 5 rapazes de diferentes espaços do que hoje nomeamos África. Então eu entrevistei um colega da Tanzânia, um colega do Egito, um colega do Senegal, um colega de Angola e um colega de Guiné-Bissau. Como toda e qualquer pesquisa, essa tem seus limites. Eram todos homens, eram homens que puderam se deslocar dos seus espaços para vir estudar no Brasil, então eles são estudantes universitários, né? Alguns de graduação e alguns de pós-graduação. Então isso já revela que o resultado dessa pesquisa ele terá alguns vieses, né? Eu não posso dizer que essa pesquisa ela tem validade universal. Nenhuma pesquisa tem validade universal. Mas essa, em particular, me fez tirar algumas conclusões. Primeiro, esses 5, quando indagados sobre a categoria africana, eles dizem, olha, Ivaldo, aqui no Brasil, ela é uma possibilidade de agência identitária, mas lá não tem nenhum sentido para a gente. O jovem tanzaniano, inclusive, ele ressaltava, aqui, quando eu digo que sou da Tanzânia, algumas pessoas dizem, ele diz, africano, né? Mas quando estou na Tanzânia, é muito difícil eu usar a identidade de tanzaniano, né? Muito, muito difícil eu usar a identidade de tanzaniano. Eu vou usar do povo ao qual eu estou inserido. Então, em nenhum momento, não consigo lembrar em nenhum momento do meu cotidiano eu me colocando como africano lá. Negro, então, nem passa na minha cabeça, né? Negro, então, nem passa na minha cabeça. Vou resguardar os nomes porque foi um dos compromissos que eu assumi de não revelar os nomes dessas pessoas, né? O jovem guineense, né? Que acho que você, Juvinal, sabe quem é, né? O jovem guineense, ele disse assim, Ivaldo, só recentemente caiu minha ficha que eu sou negro aqui no Brasil, mas eu nunca pensei na minha vida que eu seria negro. Efetivamente, nunca parei para pensar nisso, né? Até eu chegar aqui no Brasil, eu era no máximo guineense, porque na verdade eu me reconheço como mandiaco.
O jovem, não tão jovem, angolano, dizia que era muito estranho você ser identificado pela cor da pele. Porque em Angola, o modo como eles de certa maneira, se reconhecem, segundo este colega, né, era pela língua e pela maneira de se relacionar com o seu ancestral, né, com o seu antepassado. E aí ele dizia, cara, é muito louco na minha cabeça essa coisa da cor da pele. Eu não consigo me acostumar. Eu vou ao supermercado, aí alguém, assim, me trata com desconfiança, né? O jovem angolano. O colega egípcio, ele era totalmente avesso a isso. Inclusive, ele era hostil. Quando alguém... Ele era hostil a alguns convites que recebia de militantes de movimento social e de religiosos aqui na Bahia. Quando alguém dizia assim, vamos para um terreiro, ele dizia, cara, eu sou islâmico, eu não gosto dessas coisas que para ele não eram consideradas corretas, né? Talvez ele tivesse, não sei, né? Não consegui aprofundar essa conversa com ele, mas talvez ele fosse próximo do salafismo, né? de um Islã mais rígido, rigoroso, que não admite nenhum tipo de composição com outra prática religiosa, né? Porque o colega do Senegal, ele já vai ao terreiro, ele não vê problema, né? Ele já é mais tolerante com isso e tal. Mas o que eu percebi nessas 5 experiências é de que eles não se reconhecem como negros num continente africano, não usam, apesar de em alguns momentos o senegalês ser o que mais se colocava como senegalês, né? O senegalês e o egípcio eram os que mais se apresentavam como partícipes do seu país, então eles se apresentavam essa identidade, egípcio e senegalês. Mas o angolano, o guineense e o tanzaniano, eles um pouco que recusavam o uso da identidade do país. Eles, de certa maneira, recusavam. Nenhum deles fazia uso dessa identidade negro, nenhum deles, né? E os 5, de forma uníssona, estranhavam muito a África dos brasileiros, né? Eles diziam assim, cara, essa África que vocês reconhecem, acreditam, ela efetivamente não existe. Isso me levou a ler Schopenhauer, né? E a partir dessa pesquisa e de outras tantas, observar que há uma grande discrepância, um grande descompasso da África representada pelos brasileiros. Eu estou aqui também fazendo uma generalização, porque nem todo brasileiro pensa igual, né? Mas assim, há via de regra no senso comum uma África que atribui a uma África características e condições que ela não tem, né? Que ela não tem. Essa África do senso comum joga, dos brasileiros, joga para a África efetivamente existente a ideia de que todo africano se reconhece como negro, são homogêneos, são do candomblé. Então, essa identidade una que o senso comum brasileiro atribui para o continente africano causa estranhamento naqueles que estão no continente africano e que sequer se reconhecem como africanos, né? Sequer se reconhecem como africanos. Então, uma das conclusões ao que eu cheguei, quando fui, então, quando publiquei em conjunto com um colega angolano e com um colega português e com uma jovem doutoranda do sul da Bahia, nós, então, fomos escrever juntos esse capítulo de livro, que vai sair numa coletânea agora, né, publicada por esse programa. Quando nós escrevemos juntos, nós chegamos à conclusão que é preciso desconstruir, né, essa África do senso comum dos brasileiros, porque ela impede que nós reconheçamos e compreendamos efetivamente a África que está do outro lado do Atlântico. Não se trata de um retorno ao século XIX, não se trata de dizer assim, tomando aqui as palavras do Leopold von Ranke, né, historiador alemão, a África, o passado como ele realmente foi. Então, atualizando, seria a África como ela realmente é. Não se trata dessa reivindicação discursiva. O que se trata é de compreender que num continente africano as pessoas não se reconhecem pela cor da pele, via de regra, né? E que também não dá nem para você ter uma lei geral para o continente africano.
As especificidades que estão na Guiné-Bissau não são as mesmas da África do Sul, não são as mesmas da Namíbia, não são as mesmas de Moçambique. Então é possível dizer que a cor da pele represente um sem número de problemas na África do Sul. Mas eles são de uma ordem diferente daquela operada aqui no Brasil, que por sua vez é totalmente diferente do que há na Guiné-Bissau, do que há no Senegal, do que há no Egito, né, do que há na Etiópia. Logo, é muito importante nós trabalharmos nos espaços de difusão do conhecimento, né, aqui no Brasil, de que nós não conhecemos o continente africano e de que precisamos conhecê-lo. E de que nós precisamos conhecê-lo, inclusive, como ponto de partida para nos entendermos. Acho que é um pouco isso, né? De forma bem resumida, o que eu teria a dizer sobre as diferenças entre a representação e a coisa representada. A coisa representada, a África, né? Que não é homogênea, que não tem uma só perspectiva do entendimento de si, né? E essas representações que são operadas e construídas em modo contínuo, do senso comum com movimentos sociais, com a academia, né? Então, academia, movimentos sociais e senso comum produziram representações de uma África que efetivamente não existe, né? É um pouco isso que eu queria dizer. Felipe? Bom, eu acho que eu, por exemplo, estudo temas relacionados à República Democrática do Congo, atual República Democrática do Congo. Quando a gente fala em República Democrática do Congo, a gente está falando aí de mais ou menos 200 etnias diferentes que convivem naquele espaço. E quando a gente fala em África Subsaariana, que é o espaço onde a República Democrática do Congo se insere, a gente está falando de 80%, 90% de etnias majoritariamente compostas por pessoas negras. Então, essas etnias, muitas vezes, elas não compartilham interesse comum entre si, não compartilham cultura, interesse político, porque o africano tem agência, ele tem interesse político, os africanos, né? Tem agência, tem interesse político e etc. E então não dá para a gente colocar os africanos, né, dentro dessa categoria de negro. Essa categoria de negro, como eu falei lá na minha primeira resposta, que foi criada aqui nas Américas, me parece ser o resultado de um processo histórico, aquele processo de tentativa de apagamento da identidade anterior à escravização dos escravizados, né? E não faz sentido nenhum a gente adotar isso para a África, principalmente porque em África você também tem etnias brancas, majoritariamente brancas, como os africanos na África do Sul. No norte de África você tem etnias que não necessariamente elas são não brancas, mas não são negras, não se enquadram dentro da categoria que a gente chama de negro, tá? E porque na África subsaariana a gente tem aí 80% a 90% de etnias majoritariamente negras que não são homogêneas culturalmente, politicamente, etc. Então, se referir a africanos como negros não faz o menor sentido. E eu acho que, indo um pouco na linha do que o Ivaldo disse, o que a gente vê, ou para o lado positivo ou para o lado negativo, são construções de África. Para o lado negativo, a gente pode falar de uma pessoa que só constrói estereótipos negativos, que é preconceituosa com o continente africano, que é um pouco daquela visão que o europeu, quando chegou lá em África no século XIX, tinha, ou então uma construção homogeneizante positiva, que é o que se tem dentro do movimento negro e etc. E também tirando a agência do africano, enfim, constrói a África como um espaço lindo e imaginado, né? Acho que é isso. Felipe me fez lembrar, na verdade, olha, assim, ser amigo do Felipe é fantástico, porque o Felipe está sempre nos fazendo ter insights, né? Em mim ele suscita
questões geniais, né? Foi a partir de Filipe que eu comecei a perceber os trânsitos migratórios e a intensidade desses trânsitos migratórios da Ruanda com o Uganda, né? Porque quando Filipe chega até a mim e diz assim, olha, vamos pensar a migração na região dos lagos, né? Em um evento que ele pediu que eu participasse, e quando ele dá essa estocada, né? Ele meio que me fez perceber que a região dos lagos e a sua tessitura atual, né, tem as suas componentes lá no 19, né? Lá no 19, nesse contexto de chegada do europeu e de como que diferentes discursos e diferentes lógicas e processos históricos vão operar em transformações naquele espaço, né? Então, Filipe está sempre dando ideias e caminhos que são fantásticos. Mas, mais uma vez, Filipe me fez lembrar de algo que eu considero importante para os brasileiros e as brasileiras que trabalham com questões alusivas ao continente africano, né? Eu havia dito na minha intervenção anterior que uma das tarefas do âmbito da ciência, do âmbito do conhecimento, que compete a essas pessoas que estão trabalhando com temas alusivos à África, né, seria de desconstruir essa África do senso comum dos brasileiros, que se pauta numa África homogênea, numa África estereotipada, né? Ao que me parece, tomando algumas das conclusões do Kwame Appiah, que diz que há duas Áfricas operando num grande imaginário, que é a África do colonialismo, né? A África do colonialismo é a África selvagem, destituída de elementos civilizatórios, inculta, né? E que está no seu estado primitivo. Essa é a África do colonialismo. E há a África construída pelo panafricanismo na segunda metade do 19, que é a África que aposta na ideia da raça. Ou seja, por que a África tem que se unir, né? Como diria aquela bela canção do Bob Marley, Africa Unite. Por que a África tem que se unir? A África tem que se unir porque são todos negros, são todos iguais, né? Essa é uma decorrência desse panafricanismo que surge no 19, mas que efetivamente bate com o que há, né, no continente africano. Os africanos são iguais? Não. Não são iguais porque eles não existem. Eles são seres humanos que falam 3.000 línguas. Né? Quando o Filipe estava falando da quantidade de línguas que se fala na atual RDC, me fez lembrar da Nigéria. A Nigéria é um dos 3 países do mundo com maior quantidade de idiomas falados no mundo. Né? São mais de 500 línguas. Dessas 3.000 línguas que você tem no continente africano, 500 estão ali na Nigéria. Né? Então, se nós tomarmos as reflexões do Lacan, né, de que assim, a língua é um modo como eu vejo o mundo, né? O mundo ao meu redor, ele é mediatizado, ele ganha sentido a partir da língua. Então, se eu tenho 3.000 diferentes maneiras de entender o mundo, eu não posso operar com um conceito que acha que aquelas pessoas são todas idênticas no âmbito da cultura. Claro, no que tange a questão da compreensão biológica, sim, somos humanos. E é por isso que me indigna quando você tem a morte de um ruandês, né? Seja ele Tutsi, Hutu ou Tuá, né? Me deixa furioso, né? Me deixa furioso. Como me deixa furioso o assassinato dos jovens no Rio de Janeiro, que em geral tem a cor da pele escura, né? Isso me causa a tristeza de um ser humano que reconhece o outro como um igual, né? Como um igual. Mas, assim, a compreensão do continente africano no âmbito da ciência, isso foi algo com o qual, no âmbito do grupo de pesquisa, a África do século XX, a gente vem refletindo, que é um dos resultados da atuação do Filipe no âmbito desse grupo, né? Filipe chega para nós e diz assim, olha, nós temos que acabar com esse negócio de estudos africanos, de história da África, temos que começar agora, né, a partir para a especialização, partir para o refinamento. Vamos agora tentar trabalhar com categorias como estudos congoleses, estudos ruandeses, estudos angolanos, porque talvez essa seja uma melhor forma de nós falarmos para o grande público que a África não existe, que nós estamos falando de Áfricas.
Então é por conta disso, dessa intervenção do Felipe, que a gente está organizando no final de junho 2 eventos. Um alusivo a Moçambique, para mostrar que Moçambique já é um complexo de vários povos, línguas, né, que juntos vão formar o que nós chamamos de Moçambique, mas Moçambique não é um país fundado no só povo, né? E a República Democrática do Congo, que na sua história já é mais complexa ainda. Porque se eu me referir à RDC nos anos 90, eu vou ter que usar o termo Zaire, né? E se eu for antes, no período da colonização, aí eu já tenho um Congo belga. Então, veja, eu tenho uma complexidade nesses processos, né, que me leva a buscar, de fato, esse refinamento. Então, vamos, no âmbito da ciência, mostrar que existe história da África, existe estudos africanos, mas, ao lado disso, vamos falar também de estudos ruandeses, estudos congoleses, estudos angolanos, estudos quenianos, né, como forma de colocarmos ao grande público essa grande diversidade de questões, de temas, enfim. Mas é isso. Muito agradecido pelo convite, Juvenal. Tens aqui em mim um fã, né? Eu assisto todos os vídeos, né? Tem um que eu vivo recomendando para os meus colegas de CENPES, né? Para os meus colegas de orientação, é um que você trabalha com as identidades na Guiné-Bissau. E esse vídeo eu estou sempre assistindo, sempre recomendando. Já assisti junto com meus colegas em sala de aula, no doutorado, no mestrado, né? Ali você tem um argumento muito, muito refinado para entender Guiné-Bissau, né? E muito agradecido, Felipe, por compartilhar esse momento aqui, essa manhã, comigo. Muito bom dia. Ou boa tarde, obrigado. Ou boa noite. Obrigado, Ivaldo. Obrigado, Juvenal, pelo convite. Bom, chegamos ao fim dessa nossa conversa muito interessante. Eu aprendi muito hoje, né, com o professor Felipe, o professor Ivaldo. Eu aprendi muito com eles. E para você que nos assistiu até o final, muito obrigado. Se inscreva e aperte o sininho de notificação para tu que não está inscrito. E muito obrigado.